programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Amigas e amigos telespectadores, já digo isso, telespectadores, porque muitas de vocês que se comunicam comigo, me informam assistir as nossas programações, principalmente esta, Fé e Luta, e também a Reflexão do Evangelho, em verdadeiros telões, e por canais de televisão e tal. Então, é telespectadores mesmo. E há coisas impressionantes a esse respeito, inclusive pessoas que não têm televisão, nem telões, nada, mas que têm celular, então engatam o celular numa caixa de som, como ocorre muito na Amazônia, e amplifica para a vizinhança toda a assistir. Como também pessoas que, até em paróquias católicas romanas, colocam os vídeos nos telões dos templos, em plenas missas, para assistir às reflexões. Então, por isso, telespectadores, porque assistem através de telas, telões e ouvem também. Saudação a vocês todas e a vocês todos. Não se esqueçam, e aqui não é questão de glamour, de gostar, não de gostar, mas de engajamento, de solidariedade, de apoio, de dar os likes de vocês aqui, de se inscreverem no canal, de comentarem, de preferência a partir do que se diz no programa que vocês assistem, acabaram de assistir, fazer um comentário adequado com aquilo que se disse, para a gente se habituar cada vez mais a refletir, a organizar a reflexão, organizar a nossa fala, digitando, escrevendo, compartilhando com as pessoas o que pensamos, o que entendemos, o que foi falado. Isso é muito edificante e vem acontecendo cada vez mais em nosso canal. E observem aqui o Pix que corre aqui embaixo, a chave do Pix é domorvandil@gmail.com, para fazerem as colaborações de vocês aqui em nosso canal, que exerce uma missão importante nessas reflexões que fazemos, notadamente considerando o nível de convidados como o de hoje, que é de grande contribuição em virtude daquilo que se reconhece na sua mini biografia. Silvio Mike é teólogo e professor. A minha impressão sobre a conversa com o pastor Silvio Mike, é de encontrar com uma pessoa preocupada com o direcionamento do cristianismo, das igrejas, mas não só preocupado, mas ao se debruçar sobre a pesquisa, sobre os estudos e sobre o compartilhamento do que descobre, do que estuda, ele busca iluminar os caminhos perdidos por cristãos e cristãs das várias igrejas, caminhos perdidos, extraviados, nos braços do fundamentalismo, do capitalismo, do neoliberalismo e, pior de tudo, do fascismo. Então, a conversa com o pastor Silvio, teólogo Silvio, escritor Silvio, oferece uma enorme esperança para a qual devemos prestar atenção e adquirir o seu livrinho, cuja capa ponho aqui para que se tome conhecimento, e também o endereço que vocês podem encontrar no site Cartas Proféticas, onde se pode adquirir o PDF e ler em celular, tablet ou por computador. Esse texto que, segundo ele, é um livrinho, é um livro de 80 páginas, que já não é tão pequeno assim, mas como se verá na conversa com ele, de
grande conteúdo, eu diria indispensável, porque necessário nós precisamos entender quem é Jesus de Nazaré e o seu projeto de reino como compartilha. Prestemos bastante atenção e ajudemos a compartilhar muito este vídeo para que muita gente tenha acesso a esta conversa e também busque encontrar esse livrinho em PDF aqui na internet. Participemos desse debate e façamos aqui os comentários que precisamos fazer a partir do que nós ouvirmos aqui na conversa com o pastor Silvio. Que falará conosco desde a Alemanha, e por falar nisso, eu aviso que o nosso programa Fé e Luta desta terça-feira foi gravado na segunda-feira pela manhã, horário de Brasília, e à tarde, horário da Alemanha, com 5 horas à nossa frente. Então, é gravado, não haverá o superchat, porque isso acontece só quando o programa é ao vivo, mas vocês podem fazer as contribuições, aquelas que eu mencionei antes, aqui embaixo. Então, o nosso convidado, que muito me honra, e que eu já tenho como amigo pelas conversas constantes que temos via WhatsApp. Boa noite, Dom Arvandil. Saúdo-te e saúdo os telespectadores, as telespectadoras, ouvintes do teu programa, tão significativo, informativo, importante para a situação em que o Brasil se encontra. Digo boa noite porque são 5 horas de fuso horário, nós estamos 5 horas adiantados. Aí quase noite nessa segunda-feira, quando gravamos, né? Pastor, o que faltou ler que eu não consegui aqui no seu mini-bio? Eu fui criado em família de pequenos agricultores na Picada Geraldo. Esse lugar tem esse nome porque era uma sesmaria que pertencia ao Geraldo Pereira, que viera como um colonizador dos Açores, e os açorianos ganhavam uma sesmaria de terras, ou seja, 4.356 hectares. Dessa sesmaria, os meus pais compraram uma nesga de 13 hectares. O Geraldo Pereira tinha 4.356 hectares, meus pais tinham 13 hectares. E eles sustentaram uma família grande de 7 filhos. Em cima desses 13 hectares, não faltou nada para nós. E, infelizmente, a estrutura fundiária brasileira não continuou sendo feita em cima da pequena propriedade rural, porque o Brasil seria outro. Não haveria o grande êxodo rural com tantas periferias de pobreza nas cidades, porque na pequena propriedade existe a solidariedade, existem as cooperativas, todos têm voz participativa, enquanto na sesmaria apenas um tinha a palavra que decidia. E então isso começou, claro, faz muito tempo, quando vieram os imigrantes alemães, a partir de 1850, essas sesmarias eram fatiadas, porque era cada vez mais difícil comprar escravos, e então os escravos foram substituídos pelos imigrantes alemães. E por isso esse lugar se chama Linha Geraldo. Eu fui de lá enviado pelos meus pais e pelo meu professor para o Instituto Pré-Teológico, que é um seminário de preparação para estudar teologia. Estudei teologia, fui enviado para muitas comunidades, depois me tornei docente, mas também atuei em movimentos populares, movimentos sociais, como assessor a grupos do MST, grupo da Consciência Negra, grupo de quilombolas,
como assessor pelo Centro Ecumênico de Catequese e Assessorias. E depois de aposentado, eu fiz muitas viagens com grupos de alemães que tinham interesse em conhecer o Brasil. E no fim, que você teve dificuldade de ler, eu também, além de escrever textos maiores, eu gosto de fazer poesias e que amigos fizeram parceria comigo para fazer cantos e músicas que estão sendo cantadas no mundo ecumênico. São conhecidos mais no mundo ecumênico do que na minha própria igreja. E no exterior, em várias línguas. Né? Dê um exemplo de um canto, não precisa cantar, mas dê um exemplo de um canto que seja mais conhecido e mais cantado. O mais cantado é Jesus Cristo, Esperança para o Mundo, que começa assim, um pouco além do presente. E esse foi traduzido, imagine, inclusive pela comunidade evangélica do Japão, além da Noruega, Suécia e o mundo ecumênico de fala espanhola e assim, que para mim é uma alegria. Já cantei muitas vezes esse canto e não sabia que era seu, viu? Veja só. Inclusive, eu acho que ele fez parte de uma assembleia do Conselho Mundial da Igreja, não fez? Exatamente. Estava no cancioneiro dessa assembleia. E diga uma coisa, as suas letras são todas inspiradas, fundamentadas por uma teologia que a gente sabe que o amigo segue, né? E sim, é uma teologia, digamos assim, revolucionária, libertadora. E como é que o pessoal canta seus hinos? Eles são aceitos, como eu disse, muito nas celebrações de âmbito ecumênico, menos nas comunidades tradicionais das igrejas históricas, mas muito cantadas e apreciadas em âmbitos maiores, como eu disse, até mesmo a comunidade evangélica do Japão e de outros países traduziram esses cantos, o que me alegra muito. Pastor Silvio, tu conseguiste escrever um livro, né? Eu tenho comigo aqui, lamentavelmente não consigo lê-lo, né? Porque assim, no livro físico não consigo mais enxergar, mas gostaria muito de ler. E agora tu refizeste certamente aspectos do livro, inclusive mudando o nome e a capa. Como assim? O Reino de Deus, um projeto de partilha. E agora ele surgiu na forma de e-book, quer dizer, de forma virtual. E eu entendo que, agora é mais fácil, né? Eu entendo que o Reino de Deus é o projeto central de Jesus de Nazaré. Tudo que ele fez, todas as suas atividades e todos os seus ensinamentos giram e giraram em torno desse projeto, dessa proposta. As parábolas são explicações ilustrativas do que é o reino de Deus. Por exemplo, o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto. O reino de Deus é semelhante a menor das sementes. Ou então, o reino de Deus é semelhante a um homem que vai colher a sua vindima e convida trabalhadores para a vinha. Então, são ilustrações para explicar esse projeto. E as curas carismáticas que Jesus realiza são sinais antecipados do reino de Deus, para dizer, na medida que o reino de Deus for edificado, as pessoas frágeis, as doentes, elas vão ser tratadas, vão ser assistidas, vão ser acolhidas. E as bem-aventuranças são promessas do que vai acontecer
Quando o reino de Deus for edificado, vós, os pobres, sereis felizes. Vós, os misericordiosos, experimentareis misericórdia, quer dizer, um ambiente de misericórdia. Então, tudo isto em torno do projeto Reino de Deus. E nós, desde pequenos, você e eu, aprendemos a rezar: venha a nós o teu reino, conforme Jesus Cristo mesmo ensinou. E milhões de brasileiros rezam essa prece diariamente. E o povo brasileiro reza essa prece há 524 anos, pedindo: venha o teu reino. Mas, se nós perguntarmos às pessoas o que você está pedindo quando reza essa prece, eu tenho certeza que muitas pessoas teriam dificuldades para explicar. E eu também tinha. Né? O que afinal nós estamos pedindo quando pedimos: venha a nós o teu reino? E isso eu me propus a explicar. Por isso eu escrevi esse pequeno livro, que tem apenas 80 páginas e que pode ser adquirido por apenas R$20, ser baixado, né? Porque é um livro e-book virtual. Então, como é que a gente acessa? Sim. Como? Como a gente acessa para adquirir o livro e-book? Assim, ele está em Amazon e, bom, ali ele pode ser procurado sob o meu nome e sob o título do livro. Mas existe também um link, que agora eu não tenho forma de repassar esse link para o teu programa, né? Mas existe um link que dá acesso. Né? Eu mandei para você, sim. Tá, se quiser reenviar, eu aceito. Bem, Dom Urbandil, Jesus de Nazaré proclama o reino de Deus dentro de uma realidade social concreta, dentro de um momento histórico, onde nada menos de 92% da população da sua cidade de Nazaré, da Galileia e de toda a Palestina, vivia em grande pobreza, miséria mesmo, e grande sofrimento. As pessoas tinham muitas doenças, muitas dores, eczemas nas peles, né, como a lepra e outras doenças da pele, e tinha medo de Deus, porque imaginavam um Deus vingativo, tinha medo dos demônios, tinha medo dos maus espíritos, tinha medo da espada dos romanos, da espada dos herodianos, e tinha medo da morte e da doença. E nesse meio, Jesus proclamou o reino de Deus como um projeto alternativo, porque a pobreza do povo palestino daquela época era uma pobreza causada pela ordem estabelecida daquela época, pelos grupos dominantes daquela época. E então, o anúncio do reino de Deus é ao mesmo tempo uma denúncia, porque, sendo um projeto alternativo, ele denuncia o projeto existente. E por isso, o antecessor de Jesus de Nazaré, o profeta João Batista, ele denuncia os saduceus e os fariseus, chamando-os de cobras venenosas. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Não irão escapar cobras venenosas, né? E Jesus também anuncia, ele começa o seu trabalho também anunciando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, essa proximidade, nós podemos, no decorrer da nossa conversa, conversar o que significa essa proximidade. Em todos os casos, o anúncio do reino de Deus é também uma denúncia por ser um projeto alternativo ao projeto dos Césares, ao projeto da ordem estabelecida, dos grupos que formam a ordem estabelecida.
Quem são esses grupos, Dom Orvandil? São, em primeiro lugar, os saduceus, que é a classe dominante, proprietária das terras e dos rebanhos. E eles estão no templo, porque o povo de Israel, naquela época, não tinha um Estado democrático, mas um Estado teocrático. Então, os sacerdotes, os donos e proprietários, eles tinham a política simbolizada pelo templo. E eles também estavam no sinédrio, que era o órgão judiciário. Então, toda a política a política interna da Palestina, do povo de Israel daquela época, estava na mão dos sacerdotes. E eles eram os proprietários dos rebanhos e das terras e também das rotas comerciais. E os próprios pastores de ovelhas, seus peões, só podiam entrar no templo mediante um sacrifício que eles faziam. Precisavam ofertar produtos para entrar no templo, porque eram considerados impuros para Deus. Não uma impureza de sujeira das mãos, sim, mas uma impureza cultural, uma impureza para o culto, para a comunhão com Deus. Eles não eram dignos para ter comunhão com Deus e precisavam, então, oferecer sacrifícios para ter essa dignidade. Em outras palavras, era o povo oprimido pelos saduceus. Além disso, tinha o pilar da ordem estabelecida dos romanos, que dominavam a Palestina daquela época, e o grupo dos herodianos, do rei Herodes, que era um vassalo, que não tinha como resistir aos romanos, então se submeteu, mas ele gostava de construir palácios para cada nova esposa que ele casava, e por isso foi criticado pelo João Batista. E ele, não suportando a crítica, mandou decapitar, porque ele gastava o dinheiro do povo com palácios para cada nova mulher, o que significava soldados, significava serviçais, né? Um gasto enorme, e que foi criticado foi esse motivo da crítica de João Batista. E os fariseus, que eram o grupo dos professores da lei, com os quais Jesus debatia, mas que eles tinham em comum com Jesus o respeito à lei de Moisés, só que tinham interpretação diferente dessa lei de Moisés, né? Enquanto que os fariseus eram muito estreitos, casuísticos, queriam obrigar o povo a cumprir cada vez mais exatamente a lei, por exemplo, a lei do sábado, que eles fizeram mais uma porção de novas leis de como cumprir a lei do sábado. Por exemplo, a pergunta: pode-se ajudar uma pessoa doente no sábado? Não, porque era trabalho. Pode-se ajudar um cavalo que caiu na valeta, um camelo que caiu na valeta no dia de sábado? Eram as perguntas que eles faziam, e Jesus tinha a compreensão de que o cumprimento da lei deveria sair de dentro para fora e não ser imposta com inúmeras novas leis que controlavam toda a vida humana, porque a vida humana é muito ampla e diversificada para ser controlada com leizinhas, né, que querem controlar cada passo. Jesus não entendeu assim. Então, Jesus
de Nazaré não se aliou a nenhum pilar da ordem estabelecida, nem foi alugar um escritório no palácio do Pilatos, nem foi emprestar soldados de Herodes, nem foi conviver com os saduceus, discutia acirradamente com os saduceus, mas também não foi ser guerrilheiro como Barrabás, não foi ser zelote como Simão e não foi para o convento. O que ele fez então? Ele mergulhou no povo e conviveu com o povo, tinha empatia com as pessoas, foi carinhosamente ao encontro das pessoas, ouvia as pessoas e organizou as pessoas para um movimento de edificação do reino de Deus. Ao contrário de João Batista, que eles tinham em comum a expectativa do reino de Deus, mas João Batista, ele esperava uma hecatombe divina que acabaria com o mundo, e quem fosse batizado e se arrependesse teria algo como um ticket para o novo mundo, para passar para o novo mundo. E Jesus diz, não, o novo mundo vai ser construído dentro da velha boa criação de Deus. O reino de Deus, onde se cumpre a vontade de Deus, onde se realiza aquilo que Deus espera, vai ser edificado dentro desse mundo. Dom Arandil, eu acho que é mais ou menos isso. Tem uma dúvida, pastor Silvio, nesta bem desenhada arquitetura da dominação. Ali, desses grupos todos aí descritos, houve uma aliança, né, entre esses grupos, digamos assim, judaicos, com o pagão César, né, ou com a divindade pagã César. Sim. Quem começou primeiro? Os grupos judaicos, saduceus, fariseus, rabinos, etc., ou César invadiu e submeteu todos a esse domínio? Né? Os romanos, eles dominavam grandes, vastas áreas em torno do mar Mediterrâneo, inclusive dominavam a Germânia e avançaram para a Ásia, inclusive até a Britânia eles chegaram. Então era um vasto império que era dominado com a espada, com gladiadores muito bem treinados e com extrema crueldade. Alguém que manifestasse alguma insatisfação não tinha perdão com ele. Ele era eliminado. E quem mais eliminava pessoas que reclamavam eram considerados heróis. E o próprio César era visto como filho de Deus. Quanto mais ele dominava, César Augusto, que dominou quando Jesus nasceu e era menino, ele era adorado como filho de Deus e mais tarde como o próprio Deus, porque ele conseguiu realizar a chamada paz romana, Pax Romana. O que é a paz romana? É silenciar pela espada todos os dominados, né? E ele conseguiu, em toda essa enorme área dominada, silenciar os grupos que reclamassem e gemessem diante da opressão. E isso eles chamaram de paz, quer dizer, é o silêncio de quem se submete ao domínio. E Jesus Cristo entende a paz diferente. É uma paz de solidariedade, onde todos têm participação, onde as pessoas são ouvidas, onde o fraco não é pisado, mas é erguido,
onde o que simboliza muito bem o confronto dessas duas ideias na entrada de Jesus em Jerusalém. Vem Jesus montado num animal de carga, humilde, solidário, né, sem espada, sem impor, sem oprimir, e se confronta com a outra ideia de governo, que é o governo da espada, que elimina os fracos, que despreza os fracos, que ri dos fracos e domina o mundo. Então, esses dois poderes se chocam e Jesus sai derrotado pela cruz, pelo menos momentaneamente derrotado pela cruz, pela violência da cruz. Pastor Silvio, ainda sobre essa questão da ocupação militar, econômica, política, enfim, por parte do Império Romano de todo mundo, inclusive esta área do Oriente Médio, a Palestina, eu persisto numa pergunta, que é a seguinte: os saduceus, fariseus, o rabinato do templo se submeteram a esta que tu chamas de ordem dominante. Eles se submeteram porque eles já tinham uma tendência, ou a sua consciência também passou pela Pax Romana, foi silenciada? Bom, eles tinham vantagem, né? Eles eram beneficiados. Então, como acontece em todos os países, quando são dominados por uma potência exterior, sempre existem internamente os traidores da pátria, né? Os traidores do povo, né? E que, por causa que tinha vantagens, né? Eles tinham certamente alguns benefícios e puderam continuar a ser os donos das terras e os donos dos rebanhos, das rotas comerciais. Quer dizer, eles não perderam com a invasão romana nenhuma vantagem, nenhum benefício grande, né? Então, eles compactaram com os invasores, mas foi às custas do povo. E o próprio rei Herodes fez isso, né? Ele poderia também tentar uma resistência, né? Mas ele fez um conchavo com os invasores, né? Foi a dinastia toda, não é só um rei, né? Toda a dinastia dos Herodes foi beneficiada, tanto que ele continuou com o direito de colocar a coroa na cabeça e continuou com o direito de construir palácios, né? E continuou com o direito de ter soldados, de cobrar impostos, né? Mas tudo foi às custas do povo. Aproveito falando às custas do povo, que o dízimo que o povo pagava, o dízimo incluía impostos, né? Então, quando hoje se cobra o dízimo, né, os 10%, né, a gente deveria lembrar, olha, isso não é uma proposta bíblica para os nossos dias, porque isso foi uma proposta bíblica daquela época, onde o governo era teocrático, né, onde havia uma união entre o governo civil, o político e a religião. Aí seria hoje a união entre igreja e Estado, ou então um Estado confessional, como foi o Brasil até 1889, tanto que os meus antepassados imigrantes não eram vistos como cidadãos plenos, eles não podiam votar, nem ser eleitos, nem exercer cargo público, e seus casamentos não eram válidos, né, porque o Brasil era um país confessional, né, naquela época. Isso terminou em 1889 com um canetaço do Rui Barbosa, né, que era o ministro da Justiça naquela época, e assinou a separação de Estado e Igreja. Na época de Jesus de Nazaré, na Palestina, o Estado de Israel era um Estado teocrático.
e não democrático. E o dízimo incluía impostos para o governo. Tá? Não era um imposto só para, entre aspas, a igreja de então. Mas, olha, esses esclarecimentos são necessários até para nos entendermos hoje como cristãos e cristãs. Me pediu para eu lembrar da questão da proximidade. Parece que Jesus não ensinava que o próximo é aquele que está próximo, mas é aquele de quem eu me aproximo para romper uma série de desumanidades a que ele é submetido. O que é essa proximidade do reino? Exatamente. Uma vez a proximidade, o que nós chamamos de amor ao próximo, eu faço daquele que necessita de mim o meu próximo. Assim interpreta a parábola do bom samaritano. Enquanto outros passam pelo necessitado, deitado na sarjeta e ferido, o samaritano passa e faz desse ferido, né, o seu próximo, né, e cuida dele. Mas eu queria relacionar essa palavra proximidade a um outro aspecto. Jesus diz, o reino de Deus está próximo. Mas num outro momento ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Em outro momento ele diz, o reino de Deus já está entre vós. Né? E num outro momento ele ensina a orar, venha a nós o teu reino. Então eu perguntaria, o reino de Deus está ou não está? Onde ele está? Né? Então, para responder essa questão, é preciso dizer... Jesus não usa essa expressão de proximidade no sentido de linear do tempo. Quando nós falamos a vinda do meu amigo está próximo, então nós pensamos em dias, né? Nós pensamos, ele vem amanhã, ou vem dentro de uma semana, ou vem dentro de 20 dias. E Jesus quer dizer, ele está próximo, o tempo é oportuno. Ele já está acontecendo ali onde as pessoas vivem de acordo, né? Em solidariedade, em ajuda mútua, né? Ele já acontece no meio de vocês. Mas ele precisa constantemente ser buscado para construí-lo, para ampliá-lo. E, então, as coisas vão acontecer no Espírito de Deus, no Espírito de Jesus de Nazaré. Quer dizer, é um outro conceito de tempo. Não é o tempo linear que, quando eu perguntar a um senhor de 60 anos como é que ele foi a tua vida, ele vai dizer, bom, há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, ontem, amanhã vou fazer isso, depois de manhã aquilo. Esse é o pensamento linear do tempo. E Jesus fala num outro sentido, ele fala do tempo como um momento oportuno. Tá? Só assim dá para entender essa questão, né? O reino de Deus está próximo, mas ao mesmo tempo já está entre vocês, e ao mesmo tempo vocês precisam buscá-lo, senão não daria para entender isto, né? Pois é, e esse buscar, conforme as suas anotações esquemáticas ali para mim, eu agradeço muito e postarei aqui no WhatsApp, eu digo postarei no tempo linear, porque sim, eu recebi, depois que eu já tinha postado o teu mini-bill, e acho muito interessante aquele alinhamento de 11 subdivisões, essa questão do tempo, do buscar. Tem alguma relação na tua avaliação com arrependei-vos
Convertei-vos. Bem, eu entendo a proclamação do reino de Deus como um projeto alternativo ao reino dos Césares de todos os tempos. Foi naquela vez e é também hoje. O reino dos Césares, que é o reino da espada, naquela época, é o reino do confronto, como nós estamos vendo hoje, né? Nações se confrontam, os Estados Unidos agora estão a todo momento se confrontando com a China, né? E em todos os lugares onde explodem conflitos, é o confronto. Então, a proposta do reino de Deus é a solidariedade, é a inclusão. E isso precisa ser buscado sempre, precisa ser, é uma luta constante, alcançar a construção da sociedade na solidariedade. E não estaremos prontos com isto. A nossa luta é a busca. Agora, o que é o centro do reino de Deus? Jesus de Nazaré, perguntado qual seria o maior mandamento, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Desse mandamento depende toda a lei e todos os profetas, de toda aquilo que foi expressado como vontade de Deus, se resume neste mandamento. E eu vejo neste mandamento um tripé, que é a minha confiança no amor de Deus, que Jesus chama de Pai, um Deus que não precisamos ter medo, mas podemos confiar. Se eu sinto essa confiança, eu me sinto amado. E então é o amor a Deus e o amor de Deus. Esse é o primeiro pé do tripé. Se eu me sinto amado, eu posso amar a mim mesmo, no sentido de autoestima. Mesmo que eu tenha meus tropeços, mesmo que eu tenha meus equívocos, eu posso sentir-me amado. E esse sentir-me amado me liberta para ver o outro e amar o próximo. Então, esse é o centro de toda a proposta do reino de Deus. O reino de Deus, poderíamos dizer, é a dinâmica das relações de amor. Isso é o reino de Deus. Ali acontece a presença de Deus. Ali Deus acontece. Ali Deus está no meio de nós. E por isso Jesus pode dizer, o reino de Deus já está entre vós. Por quê? Porque isso já acontece. Acontece aqui, acontece ali, acontece acolá. O reino de Deus já está entre vocês. Mas vamos buscar o reino de Deus acima de todas as outras coisas. E vamos pedir para que ele venha. E ele está sempre um pouco além do presente. Um pouco além do presente, aquele meu hino, né? Jesus Cristo, esperança para o mundo, está sempre um pouco na nossa frente, nunca está completo. Por que não está completo, Dom Orvaldino? Não está completo porque, em primeiro lugar, porque nós somos limitados, nós somos frágeis, nós nos equivocamos. Também quando cremos, também quando somos piedosos, continuamos sendo frágeis, continuamos sendo limitados, que não é um déficit humano, é uma condição humana. Ser limitado é uma condição humana. Segundo lugar, o reino de Deus tem inimigos. Sempre teve, nós sabemos, pessoas muito envolvidas com o reino de Deus foram assassinadas, né?
os profetas já foram perseguidos, foram mortos. Martin Luther King foi morto, e Dietrich Bonhoeffer foi morto, Niven foi perseguido, onde o reino de Deus acontece, logo aparecem os inimigos. Isso nós estamos vendo no Brasil também, onde a sociedade tenta movimentar-se na dinâmica do amor, que inclui todas as pessoas nas suas diversidades, sem excluir, através de projetos sociais como Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida e tantos outros projetos sociais, surgem os inimigos. O reino de Deus sempre tem, os sinais do reino de Deus sempre estão em perigo de serem eliminados. Mas o centro do reino de Deus é a dinâmica do amor, das relações de amor. Amor a Deus, amor de Deus, amor a mim mesmo na forma de autoestima e amor ao próximo. Ali acontece o reino de Deus. Como se expressa isso na minha relação com o vizinho, na minha relação com os meus filhos, na minha relação política, na minha atividade como cidadão? Isso se precisa decidir em cada novo momento. Mas a orientação é isso. A orientação é as relações de amor, a dinâmica, essa esfera da dinâmica do amor. E agora, Dom Orvandil, você poderia me perguntar, e quais são os sinais concretos disso? Então, retoricamente, eu estou fazendo a pergunta. No meu livrinho, Reino de Deus, um projeto de partilha, eu coloco 2 sinais concretos. O primeiro é a Maria Madalena. Imaginemos uma mulher com 7 demônios, significa 7 vezes perturbada, e 7 é o número da plenitude. Então foi uma mulher completamente birrada, completamente perdida, completamente adoidada. Então imaginemos há 2000 anos atrás, quando não tinha sabonete, para se lavar direito, não tinha shampoo para lavar os cabelos, não tinha banheiro público nas empoeiradas ruelas da Palestina. Imagina essa mulher, quem sabe não cheirando bem e gritando palavrões, e as pessoas fazendo volta longe dela para não se encontrar com ela. E então vem Jesus, e o que ele faz? Vai ao encontro dela, dá-lhe ouvidos, prestigia a sua condição de filha de Deus, de ser humano, e dá-lhe a palavra. E então ela recupera, por causa desse amor, ela recupera a sua autoestima. Assim eu imagino a cura. E recuperada a autoestima, ela levanta e segue Jesus de Nazaré. Veja que coisa bonita, Esse é um sinal do reino de Deus, onde o reino de Deus acontece edificado, as pessoas frágeis, as pessoas perdidas, as pessoas doentes, recebem atenção. As pessoas, assim como faz o padre em São Paulo com as... Júlio Lancelotti, esse grande porta-voz do reino de Deus, que vai até as pessoas necessitadas e não as despreza, não pisa em cima, pelo contrário. Então esse é um sinal do reino de Deus. E o outro sinal que eu destaco é quando Jesus percebe a fome daquela turba que o seguia, e os discípulos dizem: não temos nada, temos só 2 peixezinhos e 5 pedaços de pão, 5 pães. E Jesus diz: sentem-se ali no gramado e comecem vocês a alimentá-los. E eles começam a alimentar, e todos comem, todos se satisfazem, e ainda sobram
12 cestos simbolizando as 12 tribos de Israel. Então, para mim, isso significa, quando as pessoas repartem, tem para todos, e ainda vai sobrar para todo mundo. É repartir, ali que está o milagre, na divisão. O milagre não está na produção maior. O que adianta silos cheios se o mercado separa o silo cheio do estômago vazio? O que importa é a divisão, a repartição. E o Brasil tem muito mais para dividir do que aquela turma que tinha 2 peixes e 5 pães, que para mim é um símbolo para pouco. Eu acho que tinha mais por lá, né? Cada um tinha trazido alguma coisa, mas os discípulos viram 2 peixes e 5 pães, significa tem muito pouco para dividir. Mas dividiram o que tinham, o que cada um tinha trazido, e todos se satisfizeram. Quanto mais tem o Brasil, né? Como um dos maiores exportadores de alimentos, né? Maior exportador de proteína do mundo, né? Tem muito a dividir, sempre teve, sempre teve. O que faltou foi a divisão, não foi a falta de alimentos, mas faltou a divisão. Esse é outro sinal do reino de Deus, né? A partilha, e por isso o livrinho tem um nome, o Reino de Deus, um projeto de partilha. Meu irmão, meu Deus do céu, que coisa impressionante, a tua pesquisa, a tua síntese, que deve ser lida por todas as pessoas que precisam até se converter nas igrejas. Eu teria uma última questão, na verdade 2, mas eu acho que eu estou satisfeito com a explicação, mas tem 2 questões. A questão desta nova ordem, que tu definiste muito bem, ela não cairá só porque se disse o reino de Deus está próximo, o reino de Deus já está aí, o reino de Deus já está entre vós, buscai o reino de Deus, e venha a nós, ela não cairá assim de forma automática, ou como as frutas que caem podres do pé. E esta nova ordem, ela terá que ser derrubada, pergunto eu. E aí, como entram os discípulos, juntando as 2 questões, como entram os discípulos e discípulas de Jesus? Nesse teu estudo, dá para dizer como é que se enfrenta esta nova ordem através do discipulado, como muito bem trata Dietrich Bonhoeffer? Eu diria que tem vários aspectos para observar. Eu me incluo nisto, eu não estou por cima disto, eu sou sempre aprendiz dessa questão. Em primeiro lugar, é preciso nascer de novo para entrar e participar do canteiro de obras da edificação do reino de Deus. É preciso nascer de novo no espírito de Jesus, no espírito do projeto de Jesus, no espírito dos ensinamentos de Jesus. E nascer de novo, portanto, mudar de leitura da realidade. Não continuar com a leitura de que o pobre é um preguiçoso, o pobre é porque não presta, o pobre é porque... Não, mudar a leitura. Não pensar que o neoliberalismo vai trazer riqueza para todos, como trickle-down da riqueza, um chover de riqueza, onde cada um luta por si, egoisticamente. Não, o mundo mudou, o mundo mostrou que não é assim. Então, mudar, clarear as vistas. E em segundo lugar, estudar o terreno onde a gente quer semear a semente. O agricultor que vai para a roça e não conhece o terreno, vai semear e não vai colher bem, só com muita sorte, né? Mas ele tem que estudar o terreno. Qual é o terreno da realidade brasileira? Porque durante 524 anos, todo mundo pedindo, venha a nós o teu reino, não conseguimos eliminar o escândalo da injustiça social, que é uma das maiores do mundo,
com toda essa riqueza que o Brasil tem, como é que os cristãos não conseguem transpor essa barreira, né, da divisão social, que é um escândalo alguém no Brasil passar fome com tanta riqueza, né? Então temos que conhecer o terreno. Por que isso acontece? Estudar como esse país foi construído, quais são os jogos de poder, o que querem os diferentes atores do poder político dentro do Brasil, o que querem os diferentes partidos, né? Eu vejo aí milhares e milhares de pessoas votando contra si mesmas, pobres votando contra si mesmas porque não conhecem o terreno, né? Ou porque são manipulados. E tem aí o seguinte, Dom Urbandino, a classe média dominante no Brasil de todos os tempos, que é uma camada fina da população, né? Ela é minoria numérica, mas cada pessoa tem um voto. Então, ela nunca poderia ganhar uma eleição se o povo fosse esclarecido. Então, o que a classe dominante, aquela velha classe, aquela velha elite do atraso, como diz Jesus Souza, o que ela precisa fazer? Precisa mentir, precisa enganar, precisa manipular para que as pessoas votem nela pensando, né, que por aí vem a solução. Então, conhecer o terreno, os cristãos devem conhecer o terreno em que querem semear a sua semente. E um outro aspecto que é fundamental, a gente tem que se lembrar que Jesus proclamou o reino de Deus numa determinada realidade social, onde 92% da população era pobre, e proclamou o reino de Deus como um projeto alternativo a essa realidade. Tá? Se a gente esquecer isto, e se a gente esquecer que Jesus de Nazaré tinha um projeto para essa realidade social, a gente vai usar esse precioso nome, Jesus, para botar como enfeite em qualquer projeto, mesmo que seja um projeto criminoso, como está acontecendo no Brasil. Há projetos criminosos que se enfeitam com o nome precioso Jesus. Agora, se eu entender que Jesus proclamou o reino de Deus numa realidade social de injustiça, como projeto alternativo a essa realidade social, então eu não vou mais poder usar o nome Jesus como etiqueta da minha casaca suja, e não vou mais poder usar o nome Jesus como a cereja vermelha em cima de um bolo quando o bolo está azedo. E isso, porque aí Jesus se torna um ser etéreo, né? Um ser etéreo, ahistórico, que eu uso como eu quero, né? Só 2 exemplos para isso, daí nós podemos talvez encerrar. Os primeiros conquistadores que vieram para o Brasil ergueram, quando pisaram as areias da praia do Brasil, ergueram uma enorme cruz, né, em nome de Jesus, e passaram a matar indígenas, porque Jesus era um ser etéreo, não relacionado à realidade concreta. Ou então um compadre poderoso que a gente chama na hora do aperto. Agora, se eu sei que Jesus tinha um projeto para aquela realidade injusta, eu não vou mais fazer isto. E os escravagistas, durante mais de 300 anos, os donos de escravos, eles tinham capelinhas na sua casa grande. Ali iam rezar, né? Louvar os santos, louvar Maria e louvar Jesus, saíam de lá e tratavam os seus escravos como objetos, como se fossem animais, ou nem animais, não se trata assim. Então, tem que ligar as coisas, tem que ligar. Jesus proclamou o reino de Deus numa realidade social de injustiça como projeto alternativo
a ser construído pelos seus seguidores, numa luta sempre renovada, sempre de novo, porque nós somos frágeis, nós enganamos, fazemos erros, somos limitados, e o reino de Deus tem inimizade. Por isso, nunca estaremos prontos com essa luta, mas somos convidados a renová-la sempre. Uhum. Meu Deus, eu estou aqui fascinado. Considero o teu programa importante, tu sabes que eu estou acompanhando ele sempre, quando me é dada a oportunidade, eu não perco os teus programas, e eu acho que o que você diz e repassa precisa ser dito, e eu penso que o reino de Deus não é edificado por Jesus de Nazaré, mas é edificado pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, no espírito dele, conforme a vontade dele, do Jesus Cristo ressurreto, no seu espírito. E para participar é preciso nascer de novo, é preciso abdicar do rumo. Por isso, ele inicia: arrependei-vos. O que é arrependimento? Não é arrependimento de um ou outro pequeno errinho, mas é o arrependimento da postura, a postura de apoiar uma sociedade injusta, onde tantos irmãos sofrem. Então, arrepender-se é arrepender-se da ideologia que a gente usa para apoiar uma sociedade injusta e para manter uma divisão social de uma sociedade brasileira dividida em bairros nobres e favelas. E disso precisamos nos arrepender e então entrar no canteiro de obras com novo nascimento, com nova ideia sobre as pessoas e sobre a realidade em que nós vivemos. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.